E se um pedido de ajuda para salvar um planeta fosse, na verdade, um pedido para salvar um império secreto? Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Como um SOS que parecia ecológico, na verdade expôs uma pirâmide de poder gigante construída com mentiras e muito controle. Vamos começar? Olha só, tudo começa com essa mensagem aí. Um pedido urgente vindo do planeta Repolho 33. A primeira impressão é uma crise ambiental, né? Um planeta com a vegetação toda morrendo. Parece uma missão bem direta, mas, como a gente vai ver, as aparências enganam, e muito. Então, a princípio, o cenário parecia bem claro. Um problema ecológico num planeta distante, só esperando uma solução científica. Sabe, um caso de rotina para qualquer equipe de intervenção que se preze. As soluções pareciam óbvias, né? Procurar umas pragas, dar uma analisada no solo, talvez uma simples reidratação com minerais. Só que o que eles iam descobrir é que a raiz do problema não estava no solo, não. Estava na própria estrutura da sociedade daquele lugar. E é exatamente aqui que a história dá uma virada daquelas. Aquela crise ecológica era só a pontinha do iceberg. Porque, por baixo da superfície, existia um segredo gigantesco que financiava operações secretas pela galáxia inteira. E aí vem a pergunta que muda tudo. O que é que estava acontecendo de verdade no planeta Repolho 33? O que o tal murchamento das folhas estava realmente ameaçando? A revelação é simplesmente chocante. O planeta não era só um ecossistema, ele era a base financeira de um clã superpoderoso e secreto, os tais zeladores da clorofila. Pensa assim, eles são os investidores silenciosos por trás de projetos enormes, e o colapso do planeta significava, na prática, o fim da fonte de riqueza deles. Ok, mas como é que esse clã conseguia manter o poder e o segredo por tanto tempo? A resposta está na estrutura social complexa que eles criaram, uma verdadeira pirâmide de exploração. O sistema deles tem até nome: feudalismo botânico oculto. Basicamente, uma elite com tecnologia de ponta mantém todo o resto da população numa espécie de idade do barro, sem acesso a nada, servindo de camuflagem e mão de obra descartável. É um sistema projetado para ser invisível e brutal. E aqui a gente vê o abismo que existe entre esses dois mundos. De um lado, a cidadela, uma utopia com curas milagrosas, energia infinita. Do outro, a zona de descarte, onde a população vive sem saneamento básico, presa e silenciada por uma muralha de frequência que impede qualquer tipo de comunicação. E como eles escondiam tudo isso? Com a fachada mais banal que alguém poderia imaginar: um clube social. Um lugarzinho que parece ser só para aposentados jogarem baralho, mas que, na verdade, é o centro de controle da maior operação de biotecnologia e lavagem de dinheiro de todo o quadrante. E esse aqui é o ciclo de controle que sustenta tudo. Primeiro, uma economia fechada, que garante que a riqueza fique sempre com a elite. Segundo, controle pela comida, mantendo a população dócil, dependente. E terceiro, e talvez o mais genial, a pobreza como camuflagem perfeita, escondendo a fortuna gigantesca que eles acumularam. Essa frase do líder do clã, o próprio governador Couve-Flor, revela a lógica fria e calculista por trás de tudo. A ignorância e a necessidade do povo não são um acidente, são ferramentas usadas de propósito para manter o poder. É um projeto. E essa é a essência da tal pirâmide oculta à plena vista. Um sistema tão complexo com leis, economias, tudo tão complicado que a população comum simplesmente desiste de entender. E aí, acaba aceitando a própria condição como se fosse normal. A ignorância é a verdadeira prisão aqui. Mas qual é o custo de fazer parte de um sistema assim? Não é só dinheiro, não. É um custo moral que exige a traição da própria ideia de justiça. Para entrar nesse clube, não basta ser rico, é preciso fazer um juramento. Um juramento que exige o abandono completo de qualquer empatia e de qualquer senso de justiça. Esse ritual tem 3 passos bem claros. Primeiro, o silêncio. Segundo, a desumanização, onde todo mundo de fora vira mero recurso, gado biológico. E terceiro, a renúncia à justiça, trocando a moralidade pela conveniência. É, basicamente a venda da alma em troca de poder. E a parte mais perversa disso tudo é que o sistema se sustenta sozinho. A própria população foi condicionada a admirar seus opressores, a sonhar em ser como eles, sem nem perceber que estão aplaudindo as próprias correntes. Eles acabam hidratando o poder que os esmaga. Diante de uma realidade dessas, o confronto se torna inevitável. Mas a resistência não viria com armas, e sim com a arma mais poderosa de todas, a verdade, devidamente registrada.
O doutor, o líder da equipe de investigação que descobriu tudo, confronta o clã diretamente. Ele aponta a falha fundamental no sistema deles, a base. Não importa quanto tempo demore, uma hora sempre acorda. E logo em seguida, Henrique, o especialista em biologia da equipe, traz uma analogia perfeita. O sistema do clã não é um modelo de sucesso, é um câncer. Um câncer que consome o próprio corpo do planeta para sobreviver e que, por isso, está fadado ao colapso. E a conclusão que eles chegam é poderosa. Lutar de frente seria inútil contra um poder tão grande. Então, em vez disso, a decisão é registrar tudo. O povo pode não saber a verdade agora, mas a história vai saber. E o que vai ter nesse registro? Provas. Provas irrefutáveis. O mapa de cada centavo lavado. Documentos mostrando como a ciência foi distorcida para virar controle. E a gravação do tal juramento que prova a traição deliberada da humanidade. Essa frase resume perfeitamente o objetivo final do registro. Não é sobre vingança, é sobre legado. É para provar no futuro que essa elite toda poderosa não era formada por deuses, e sim por covardes que se escondiam atrás de dinheiro e segredos. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Ter a verdade em mãos é ter um poder imenso, mas com esse poder vem uma responsabilidade ainda maior. A questão que fica é: o que se faz com uma arma tão potente? E quem é que tem o direito de usá-la?